Hoje o Café Camase é com o Administra Gestão de Condomínios, Tiago. Seja muito bem-vindo ao Café Camase. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tiago, então hoje a gente vai aqui tirar alguns mitos e verdades sobre a gestão de condomínio e a convivência em condomínio. Vamos lá, vamos começar aqui já mitando, né? Eu posso ter qualquer animal dentro do meu apartamento? Eu posso ter uma jiboia no meu apartamento? Pode, tá? Então existe uma lei, é a 18.215, uma lei estadual, que inibe qualquer tipo de vedação de você ter um pet, um animal doméstico dentro do teu apartamento. Mas se você tiver a documentação para este animal, né, tudo certinho, você pode tê-lo em teu apartamento sem nenhum tipo de restrição, desde que esse animal não perturbe o sossego alheio. Então, tudo isso será direcionado, né, independente do animal que seja, do porte que seja, será direcionado conforme o regimento do condomínio. Então, tem um pincher, pequenininho, mas é o demônio, né? Late pra caramba, né? É feroz. Então, quais os cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho que dar condições para esse animal aprender, né? Treiná-lo ou contratar alguém para que ele não faça barulho. Qualquer horário que perturbe o sossego alheio é considerado, né, perturbação e pode ser aplicado advertência, multa, né, conforme traz o regimento interno. Legal, vamos falar um pouquinho de barulho então. Eu acho que é outro ponto aí que pega bastante, porque conviver em condomínio é um desafio constante, né? Fazer com que tudo isso funcione do jeito que tem que ser, que tá aí para isso que entra administra nessa questão, né? Como é que funciona a questão da lei de barulho, né? Eu posso ter um horário, conforme o regimento do condomínio, ou eu posso fazer até as 10, ou como tu antecipou, e se perturbar o vizinho já não pode. Como é que funciona isso aí? Então, existem cidades, se alguém perturbar ali o vizinho, chama a polícia, daí tem lá as tratativas, né, a orientação, pode até ser multado, né? E isso daí, a gente está falando a nível de casas, né, vamos dizer assim, ou até mesmo condomínios. Os condomínios em si, eles têm essa lei específica, né, do Código Civil. Então lá no Código Civil já traz algumas regras básicas, né, onde a gente segue um padrão já pré-estabelecido e esse regimento, dependendo de condomínio para condomínio, ele é ajustado. E até onde que vai esses direitos e deveres do locatário numa situação dessa? O locatário é um condômino igual o proprietário, né? Ele vai ter que cumprir o mesmo regimento, ele vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? O que vai mudar para o locatário? Se ele não tiver a procuração, ele pode participar da reunião, mas não votar. Mas não vai votar. Então daí, mas por exemplo, numa reunião numa assembleia de condomínio ali, eu posso me fazer presente para participar e vir, por exemplo, o proprietário para votar em coerência ao que ele entende que é certo ou errado. Vamos fazer uma chamada de capital, então ele pode participar e quem vota é o proprietário. Sim. Entendi. Tranquilamente. Uhum. Até porque o locatário, né, ele é parte daquele prédio, naquele momento que ele está no contrato de aluguel, né? Então, obviamente, a gente presume que ele quer morar no melhor ambiente possível, dentro de um ambiente limpo, conservado, valorizado, né? É assim que a gente espera que todos, né, pensem e convivam, né? Então, eu tenho vários exemplos de vários inquilinos que cuidam muito bem assim do apartamento e cuidam também da área comum, né, que seria parte do condomínio, justamente com essa visão, né, a visão de morar num lugar, né, valorizado, né, em todos os aspectos. Bacana. Eu vejo muito que tem essa situação de, eu tô com um problema, para quem que eu vou falar? Vou reclamar para a administradora, vou reclamar para o síndico, vou falar com o meu vizinho. Então qual seria a ordem, né? Eu tô com um problema com o meu vizinho da frente, que o cachorro dele faz xixi na minha porta. Eu converso com quem? Eu, como morador, como condômino, eu vou conversar primeiro com o síndico para tentar resolver, e se não resolver, vai para a administradora. Qual que é essa ordem? Olha, isso daí não tem uma ordem, né, na verdade.
o ideal seria o quê? Seria você conversar com o teu vizinho, né? Socialmente alinhar com ele já e resolverem ali da melhor maneira possível, né? A gente sabe que na prática isso não acontece. Então, são diversas situações e cada caso é um caso. Então, deu esse exemplo aí, mas assim, o animal às vezes ele não tem culpa e às vezes o dono não percebeu, vamos dizer assim. Ah, mas eu sei quem foi, pegamos nas câmeras. Qual que é o procedimento para abrir uma reclamação? O procedimento legal é abrir uma ocorrência, que seria a formalização da reclamação, porque não adianta eu ir lá reclamar de boca para o síndico e o síndico ir lá e tentar aplicar uma advertência ou às vezes simplesmente orientar verbalmente, porque vai ficar naquilo. Então, tem que abrir uma ocorrência. Geralmente as ocorrências são registradas em livro próprio, né? Na Administra, nós usamos a tecnologia para facilitar isso, então a gente possui um aplicativo onde o interessado, né, vai lá pelo celular, abre uma ocorrência. Nessa ocorrência ele cita quem é o infrator. Se ele não souber, ele pode abrir uma ocorrência geral, né, para o condomínio ou direto ali para o síndico analisar. Ele pode adicionar foto, vídeo, áudio, se ele tiver alguma evidência desse tipo. E ali ele vai descrever o que aconteceu, o fato, né? Que legal. Escreveu, ele ainda vai selecionar lá que ele se responsabiliza pelo que ele está informando, porque é uma denúncia, né? Uma acusação às vezes, né? Então tu tem que ser responsável pelo aquilo que você está falando. Então, nesse processo a gente inibe as picuinhas, porque só vai reclamar quem realmente, né, tem o interesse de que seja cumprido o que o regimento interno... Que realmente se resolva, né? Que se resolva. A gente vai eliminar a indisposição do síndico ter que ir lá e conversar com o reclamado, né, no caso. Entendeu? E a gente vai ter o registro dessas ocorrências, né, para sempre ali, vamos dizer, arquivadas ali. Por quê? A primeira ocorrência é uma orientação para o reclamado, né? Então, às vezes, a pessoa reclamou, a pessoa nem tem culpa, a gente orienta e fecha aquela ocorrência como orientação e, dependendo da situação, ela nem conta para fins de advertência e multa, né? Mas suponho que era verídico. A segunda ocorrência aberta, a gente já vai mandar uma advertência por escrito, né? Vai formalizar em carta ali, fora no aplicativo, porque isso a pessoa vai receber por e-mail e no push do aplicativo também, tá? E quando é aberta a ocorrência, o síndico e a administradora também recebem essa notificação. Então vai ser a primeira análise ali, vai ser feita pela administradora, a gente vai chegar para o síndico, orientar ele, ó, recebemos essa ocorrência, tem aqui foto, tá aqui já comprovado, não tem muito que ir lá e conversar com a pessoa. Realmente ela estendeu o tapete na sacada. Vamos botar um exemplo assim mais prático. Tiraram a foto, abriram a ocorrência, tá aqui evidenciado, não tem muita conversa. Embasa qual é o artigo do regimento interno lá no aplicativo. Fecha a ocorrência, a resposta vai lá para quem abriu e para quem está sendo reclamado, né? Então vai ser avisado ali as medidas a serem tomadas, né? Se é advertência, se é multa, né? Ou se é apenas orientativo, né? Mas legal. O importante é que vai... Eu acho que o que é bacana colocar, porque assim, a gente sabe que tem pessoas que infelizmente não se acostumam a morar em condomínio e acabam sendo incidentes em barulho, incidentes em incomodação aos outros condôminos, incidente em não colocar na vaga certa, enfim, bagunça todo o condomínio. Qual que é o extremo para um caso desse? Por exemplo, digamos que ele seja um locatário, ele alugou o apartamento do Thiago, tá morando lá no 301 e esse cara toca o terror no condomínio, tipo é a ovelha negra do condomínio, acho que todo mundo tem alguém assim, já teve alguém perto. E qual que é esse extremo? Ele pode ser convidado a
a se retirar do condomínio em si, entregar o apartamento, o dono do apartamento pode ser penalizado, e se for o dono mesmo que acaba tendo essa dificuldade, ele pode ter penalidades financeiras ao ponto de ele ficar devendo para o condomínio, e qual que seria o extremo do extremo por uma situação dessa? Então, a gente vai tomar, a princípio, as medidas do regimento interno, né? Orientação, advertência e multa. Então, esse indivíduo, se ele permanecer ali nessas ocorrências, ele vai ser multado a cada nova reclamação. Digamos que ele não pague, né, essas multas. Uhum. Essa dívida, ela tem um termo jurídico, propter rent, se eu não me engano, tá? Ela acompanha o imóvel e não o titular ali. Uhum. Então, no final, se o inquilino não pagar, o proprietário vai pagar a conta dele, entendeu? Pode ser taxa de condomínio, pode ser multa, pode ser água que está ali embutida no mesmo boleto, né? Gás, vai sobrar para o proprietário. Então, nos casos que essa pessoa ela está conturbando ali o convívio do condomínio, que se tem já um histórico de várias ocorrências, né? Fizemos tudo que podia dentro das regras do condomínio. Foi advertido, multado, conversado, orientado, e é uma pessoa problemática. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com a imobiliária ou com o proprietário, né, quando é direto, e vai informar a situação, entendeu? E tentar deixar ele ciente? Deixar ele ciente, e para que ele também tome atitudes, né, com esse inquilino. Então, se ainda assim não resolver, e a gente sabe que é complicado fazer rescisão de aluguel, né, tudo mais. Então, se mesmo assim continuar o problema e o proprietário ou a imobiliária não resolver, a gente faz uma assembleia no condomínio com uma pauta específica dessa situação e vai ter uma lista de presença, vai ser posto, né, em votação a situação, e a gente vai sugerir a desocupação, né, por via de uma assembleia. Uhum. Novamente notificamos o proprietário e a imobiliária e, né, já deixar ali claro que se não for solucionado, prazo de tantos dias, a gente vai ajuizar uma ação de... Eu não sei se é despejo a palavra correta, né? Uhum. Mas uma ação para que se cumpra o que foi estabelecido, o judiciário tome posição quanto aquele inquilino ou até mesmo um proprietário que está em desacordo com as normas do condomínio e prejudicando o coletivo, né? Uhum. E assim, existem várias jurisprudências já que tá dando ganho de causa nesse sentido, tá? Sempre o coletivo é favorecido e é como se fosse uma restrição daí. O proprietário não vai poder morar naquele ambiente porque ele não é saudável aquele grupo de convivência, entendeu? Uhum, legal. Então é nesse sentido. E se a gente fosse hoje pontuar, Thiago, tu é um cara que já está no mercado há muito tempo, né? Que faz gestão de vários imóveis aqui, vários condomínios. Qual que são os maiores perrengues, assim, os mais recorrentes? Vaga de garagem, lixo, barulho, cachorro? Se tu fosse pontuar, assim, o campeão da discórdia, qual seria? Cara, geralmente é barulho. Barulho? E assim, ó, e o barulho é complicado, tá? Porque às vezes o barulho que não me incomoda, te incomoda. Então entra muito a questão da tolerância, né, do bom senso, né, o famoso bom senso que a gente fala. Então, o bom senso, cara, é uma linha muito, né, tênue para cada um. Então, mas eu acho que o campeão é realmente o barulho. O barulho de TV, porque o vizinho de cima anda com o calcanhar, né, faz aquele tum, 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 né, entendeu? A acústica, às vezes, do prédio não ajuda, né? Entendeu? Às vezes o absurdo do absurdo, a pessoa vai de madrugada no banheiro, puxa a descarga e sabe, né? Faz aquele barulho da descarga, a água descendo, também já acorda alguém. Pessoas que trabalham no horário aí de madrugada também, ou chegam ou acordam, né? Ou chegam no trabalho ou acordam para ir trabalhar. E aí não tem às vezes o cuidado, arrasta a cadeira,
não coloca aqueles feltros embaixo da cadeira, né, que já ajuda bastante. Então essas coisas aí, cara, são detalhes às vezes pequenos Que de pode pessoas, melhorar a convivência. de pessoas, como tu falou ali no começo, pessoas que às vezes não estão acostumadas a morar em apartamento, não estão habituados, vêm de casa, né, para um primeiro para um primeiro apartamento ali, e aí se descuidam, né, desses detalhes e acabam, né, incomodando ali os teus vizinhos e chega nas orientações, nas advertências, né? E assim, isso causa, querendo ou não, isso causa discórdia, tá? Sim. Porque as pessoas, às vezes, mesmo erradas, elas não gostam de ser chamadas a atenção. Sim. Entendeu? E aí começa a discussão. Faz parte, né? Mas não são só problemas, né, Tiago? Eu acho que muitas pessoas elas vêm realmente despreparadas para morar em condomínio, mas que com uma boa administração, com uma boa orientação por parte da administra, por exemplo, tu consegue se acostumar e aprender a conviver realmente em condomínio. E eu acho que tem muitas pessoas que acabam evoluindo e vai, não vou dizer assim, mas se educando a morar em condomínio, porque, como a gente falou, é um convívio diferente de morar só no terreno, mas que é muito bom também morar em condomínio pelo fato de custo, pelo fato de conseguir mais localização, pelo fato de ser mais seguro, né? Por exemplo, boto uma câmera para minha casa, é um investimento X, mas se eu for botar uma câmera na entrada do hall do meu prédio, é X dividido por 16, por 24. 20, então, muitas vezes eu consigo entregar muito mais área de convivência morando em condomínio e que é muito melhor do que eu morar em casa, né? Sim. Tem tudo isso. Tem a segurança, tem essa capacidade de investimento mais barato, né? As próprias manutenções, né? Tu vai pintar uma casa, né? Tu vai gastar aí, vamos chutar baixo, uns 15, 20 mil. Então, é muito reduzido o custo, né? E esses benefícios todos que tem aí de morar em apartamento. Às vezes tem salão de festa, piscina, né? Academia, tem prédio que tem academia, tem prédio que tem sauna, enfim. E tem prédio que não tem nada, né? E aí as pessoas reclamam, pô, mas aqui não tenho nada, pago 200, 300 reais de condomínio, né? Então, assim, esse valor do condomínio, ele vai depender muito, né, do número de unidades, do que você tem no prédio. Tem elevador, Não né? tem, Por exemplo, não tem. Entendeu? Então essas coisas vão fazer um condomínio, às vezes, igual ao outro, ter valores de condomínio diferentes. Aquele tem elevador, esse não tem. Já tem um custo a menos. O tipo de equipamento, né, também, né, Tiago? Exato. Chega lá, mas eu moro num apartamento aqui que eu pago, eu pago 500 reais de condomínio. Eu já morei num apartamento onde o valor do aluguel era o valor do condomínio. Então, né, chega a muitas vezes, dependendo de como é feita a gestão desse condomínio, como é feita a manutenção desse condomínio. Prédios antigos geralmente tem esse problema. Exatamente, deprecia o imóvel. Então, ter alguém participando ali e tendo uma orientação, não, vamos fazer a manutenção, vamos fazer um chamado de capital para trocar esse equipamento, esse elevador, baixaria significativamente o custo desse condomínio e, inclusive, subiria o preço do às vezes as pessoas pegam um condomínio aí novo e elas vêm com aquela ideia, vamos baratear o condomínio, né? Sei que tá todo mundo às vezes botando móveis, né? Pagando a parcela do primeiro imóvel, do apartamento, e não querem administradora, eles mesmos vão fazer a gestão, alguém pega como síndico lá voluntário, entendeu? E vai nessa tocada. E aí 4, 5 anos depois, para mais, ela começa a vir os problemas, né? Às vezes não tem caixa, porque não se programaram, não se prepararam. Começam as infiltrações, problema de telhado, né? E telhado vai dinheiro para arrumar, calha, a própria pintura do prédio já deve estar perto de fazer pelo menos uma lavação, né? E dependendo da qualidade da pintura que a construtora entregue, 5 anos é o máximo ali, já tem que pintar. Aí para pintar um prédiozinho hoje, aí vai os 30 mil frouxo, né? Então, aí esbarramos de novo naquele problema do número de unidades, né? 30 mil dividido em 6, né? Vai ter que arrumar aí esse dinheiro para fazer essa manutenção, entendeu? E aí é muito mais fácil você ter feito esse planejamento durante, né, os 60 meses para trás, né, os 5 anos,
do que você agora ter que fazer aí em 12, em 6 meses para manter o teu imóvel valorizado, né? Então, a administradora, né, ela ajuda nesse sentido a planejar, né? a planejar uma pintura, a programar de forma correta as manutenções do prédio, a orientar o síndico a ele cumprir o que o artigo 1337 lá do Código Civil, né, traz que ele tem que fazer, né, diligenciar lá as manutenções, né, fazer cumprimento do regimento interno, não deixar alterar a fachada, por exemplo, entendeu? Então, essas coisas que fazem com que o imóvel sempre valorize, né, não desvalorize. Então, é a famosa economia burra, né? Então, você fica ali 5 anos pagando um condomínio barato, aí depois, quando começa a aparecer os problemas, de 100 pila vai para 400, 500, porque você não, né, teve essa ideia aí fabulosa de economizar, porque o prédio era novo. Eu, como corretor aqui, sou corretor na cidade há 18 anos. Eu posso falar para ti com propriedade que escolher bem administrador de condomínio não é um gasto, é um investimento. Porque quando tem a gestão correta e é feita essa manutenção, é feita toda essa orientação, essa programação, o teu condomínio em si ele agrega mais valor. Eu posso ter um prédio do lado do outro exatamente igual, ou que onde um deles tem uma gestão mal feita, seja ela por uma administradora ou por alguém que pelos próprios condôminos de forma, né, colaborativa, e outra onde tem uma baita administradora, por exemplo, como é o caso da Administra, onde tem toda essa programação, essa orientação. É fato que esse condomínio aqui, sem a sua devida manutenção, ele chega a valer até 20% a menos do que esse apartamento aqui está aqui. Porque ninguém vai comprar um apartamento já fazendo uma chamada de capital, ou sabendo que tem um problema no telhado, ou sabendo que aquele elevador não foi feita a manutenção, ou sabendo que a gente está tendo frequentes problemas com a fossa. Então, é nesse ponto que entra essa questão da economia burra, né? Então, escolher muito bem a administradora, ter referências para quando for fazer isso, ajuda inclusive a valorizar o teu imóvel e manter preço. E a gente tem no nosso sistema, né, no nosso aplicativo ali, ele trabalha em tempo real com o síndico, com os moradores. Então, eu lancei um real ali, caiu R$1 ali no teu aplicativo, né? E isso para documentos, para ocorrência, para tudo. Então, a gente tem uma gestão de manutenção dentro desse aplicativo que, se você vier para mim e perguntar quando foi a última detetização, eu consigo te responder. Isso não está em planilha, né? Está no sistema. Então, a gente pega lá o anexo em PDF da nota fiscal, onde foi prestado esse serviço, então a gente consegue ter base de preços anteriores, né? Quem foi que fez. O próprio sistema avisa, né, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, dependendo da periodicidade da manutenção. Avisa para o administrador e avisa para o síndico, né, para isso não se perder. Então, tu falou ali, limpeza de caixa de gordura, limpeza de fossa, são coisas assim que geralmente só se faz quando tem um problema. Entupiu, o primeiro andar ali do prédio já está com água voltando no ralo dele, e a caixa da fossa também, mesma coisa, ou está voltando para algum apartamento ou está transbordando lá na própria fossa, entendeu? E não, a gente coloca ali a cada 1 ano, pelo menos, né, no caso de fossa, verificar, fazer a manutenção periódica dela, esgotar a fossa, e isso daí tem que ser planejado, né? Tem que ter dinheiro para fazer também. Então, não adianta simplesmente também baratear as coisas, né? Porque uma hora a conta vem, né? Uma hora a conta vem, entendeu? Então, assim, se você não tem dinheiro em caixa, eu sempre digo, condomínio bom é condomínio que tem dinheiro, porque uma hora vai dar um problema. E é fato, pode ser o condomínio mais organizado que for. Vai dar aí um vendaval, vai destelhar a telha, vai inundar aí, às vezes, os apartamentos da cobertura. Pode queimar uma placa de elevador, que é caríssimo, né? Já aconteceu aqui em Dayal, né? Casos, estourou a caixa d'água, entendeu? Então, coisas mais simples. Queimou o portão, o motor do portão, alguém bateu no portão. Tudo isso, né, teoricamente, existe o seguro do condomínio que cobre, mas o seguro só vai pagar após a nota fiscal vir, nisso o conserto já tem que estar feito, entendeu?
Então o condomínio tem que ter capacidade financeira para Pra ter botar esse na fluxo. frente E depois e receber. depois a gente corre atrás dos direitos ali, né? No caso de ressarcimento. Então é isso. Porque se não tiver dinheiro e tiver emergência, o que vai acontecer? A gente vai ter que chamar capital, assim, emergencial e falar, ó, gente, precisamos de 10 mil para, né, fazer a manutenção. E Legal. agora? Tem gente que tem gente que não vai ter, entendeu? E o negócio vai estar lá parado. Tá aí uma outra vantagem também, né? Quando tens o teu imóvel. Se tu às vezes não se programa, a deve falar, não, mas o condomínio eu tô pagando, mas eu não uso. Mas na tua casa tu também deveria ter um caixa para aquilo, né? Porque tua caixa também está suscetível a ter um vendaval, tua caixa também pode ter um problema do muro, então ela também dá manutenção. Então aqui é legal a gente colocar que o condomínio em si te ajuda a ter uma poupança programada para eventuais eventos como esse. Se tiver lá, vai ser usado por teu benefício em algum momento. Né? Só que no condomínio tu paga, teoricamente, de forma mais leve, Exato. né? Divide com outras pessoas. Só que tu não tem o poder de decisão, né? Sozinho. É coletivo, né? É coletivo. Então, assim, ó... eu tenho uma casa. Quando é que eu vou fazer a manutenção do telhado? Quando eu quiser. Então, geralmente, o quando quiser é quando começar a cair, começar né? a dar goteira. Quando começar a cair, quando começar a dar goteira. E no condomínio não pode ser assim, porque no condomínio tem um síndico, que é o representante legal eleito, né, pelos outros condôminos. E ele tem o dever de cuidar de toda a área comum, né? O telhado é uma delas. Então, ele vai ter que fazer uma vistoria periódica ali e se programar, ó, não posso deixar chegar nesse ponto, então eu preciso fazer isso e isso para que, né, não tenha problema. Tiago, eu já sei essa resposta, mas é legal a gente enfatizar aqui, né? Todo condomínio precisa ter um síndico? Todo condomínio precisa ter um síndico, precisa ter um CNPJ, né? Isso já foi instituído ali pela Receita Federal, essa obrigatoriedade. Eu sei que existem condomínios hoje que estão, não vou dizer ilegais, né, mas estão na informalidade, né, não tem esse processo, não abriram o CNPJ, às vezes não tem uma conta corrente, cobram a taxa de condomínio, às vezes sem legalidade, né, porque tudo que é cobrado no boleto de um condomínio tem que ter a legalidade, e essa legalidade onde que é deliberada numa assembleia. Essa assembleia geralmente tem uma ata, essa ata geralmente é registrada e tudo isso tem um rito, né? Edital de convocação, pautas bem definidas, né? Então só vota aqueles que estão adimplentes, né? Que não tem débitos do condomínio, entendeu? Então tem todo esse rito para chegar lá no teu boleto e ter lá aquele valorzinho que a gente vai cobrar conforme foi determinado na assembleia. E se você não pagar, a gente pode ajuizar e cobrar judicialmente. Legal. Entendeu? E deixa eu te falar, e esse síndico, né? Ele é remunerado por isso? Alguns condomínios remuneram, outros não. Isso tudo vai depender na hora da eleição do síndico, se o síndico quer receber e se os moradores querem pagar. Então, lá na reunião, a proposta de sindicância tem que ser já bem clara, né? Eu sei que síndico, muitos condomínios, ninguém quer ser síndico do prédio. E o que faz uma situação como essa? Hoje nós temos a opção de síndicos profissionais, né? E nós temos, na Administra, a gente tem a opção da administração total, que seria, ninguém quer pegar. Geralmente não querem pegar síndico profissional também, tá? A maioria dos condomínios ainda tem essa cultura. Não querem alguém de fora. Então, a administradora assume a função do síndico, é o que a gente chama de administração total. Então, a gente tem a função da administradora e a gente assume a função de sindicância também. Tá? Então, no caso, o síndico do condomínio fica sendo o representante legal lá da administra, no caso eu, né? E aí a gente faz a parte do síndico dentro do condomínio. Legal. Tem 2 vagas e eu não tenho um hobby box, eu não tenho um box e eu quero guardar lá, quero guardar a cama que eu não estou usando no apartamento durante 30 dias, que é o tempo que eu preciso para me desfazer dela. Eu posso ou não posso, se a vaga é minha? Então, existe uma coisa que se chama destinação. Tá? Isso está escrito lá na convenção do condomínio, né, de vocês. Mesma coisa para vaga de garagem. Qual que é a destinação de uma vaga de garagem? Residencial. Pro meu carro. Depósito. Não. Destinação de uma vaga de garagem é estacionamento de veículos.
Ponto. Não pode ser depósito? Não pode ser depósito. Como eu falei, o síndico vai ter que fazer o cumprimento do regimento interno, entendeu? Então, se na tua vaga de garagem tem caiaque, como eu já peguei, caixas, mesa, armário, tudo isso caracteriza um depósito. Carro quebrado, uma moto quebrada, uma bicicleta quebrada e você acumula aquilo ali por muito tempo na tua vaga, sem caracterizar que você utiliza aquele veículo para locomoção, já vira um depósito, entendeu? Já pode caracterizar o depósito. E isso acontece, tá? Aconteceu já em, eu acho que uns 2 condomínios. Então a gente pode notificar, né? Embasando nesse desvio da destinação do uso da tua vaga, para que a pessoa tome alguma atitude com relação. Você falou ali eu falei do apartamento, né? Então não adianta o apartamento ser teu, né? O apartamento é meu. Se você está descumprindo uma lei, né? Que foi determinado pelo condomínio. Um outro ponto aqui que é importante a gente colocar, vamos lá, aluguei meu apartamento, o inquilino não está pagando a conta, ele saiu me devendo e devendo o condomínio. Quem paga a conta? Eu ou o inquilino? Acompanha o imóvel e não o titular ali do condomínio. Acredito que o IPTU é a mesma coisa. Então, se o inquilino não pagar ali esses débitos, o proprietário vai assumi-los. Tu comentou antes sobre um seguro e tal, né? Que pode desbordar uma calha, pode arrancar uma telha. Numa situação dessa, né? Como é que a administradora entra nessa situação? São as situações extraordinárias, né? Eu acredito que você está pontuando, né? Então, por isso que eu falei, o condomínio ele tem que ter grana, ele tem que ter dinheiro, ele tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Porque envolve ali um coletivo que muitas vezes quer uma resposta imediata para esse tipo de situação. E se por acaso ficou um valor fora da curva, né? Um valor que não, para uma manutenção, ele está acima do padrão, a gente vai fazer a manutenção, né? Uma despesa extraordinária de manutenção e vai decidir com os moradores, aconteceu o evento, nós arrumamos, pagamos com o dinheiro que tinha no fundo de reserva no caixa, e agora? O que a gente faz? A gente chama a capital para devolver esse dinheiro para o caixa, ou vocês querem simplesmente que seja utilizado no fundo de reserva? A maioria vai decidir esse tipo de situação. Agora, não temos dinheiro? Aí é aquela situação. Aí é o perrengue. Aí é o perrengue. Aí é situação emergencial, chama a assembleia já no próximos dias ali e tal. Rateia o prejuízo. E assim, gente, precisamos de 5 mil para consertar o telhado, tá chovendo, botamos lona lá, mas precisamos consertar. Aí, claro, a gente vai negociar com o fornecedor, né, prazo, né, para conseguir fazer a coisa acontecer, né? Então, nisso, a administradora tem que ter bons parceiros, bons fornecedores para dar esse respaldo, esse suporte pro síndico, pro condomínio. Verdade, apagando incêndio, né? Tem que se resolver rápido, cara, porque os moradores vão cobrar do síndico, com certeza, e o síndico vai cobrar da administradora também, se ficar inerte, omissa ali na situação, né? Então, é nessas horas ali que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, porque são coisas muito dinâmicas, né? Lá no nosso escritório, eu trabalho no sistema para os síndicos 24 horas, né? Então aconteceu qualquer coisa ali, meu celular está à disposição dos síndicos. Para resolver. Eles me ligam, né? Se for madrugada, assim, eles me ligam. Se for de noite, horário comercial, eu tô em contato direto com eles. Então, costumo a ter esse contato direto com os síndicos, saber o que está acontecendo em cada prédio, realmente, né, o que está acontecendo, para estar envolvido ali. Então, isso eu vejo que passa para eles muita confiança, muita comodidade também, porque não importa o que aconteça, não importa a situação que for, né, a gente sempre vai, né, dar um jeito, esclarecer, explicar, resolver, correr atrás, entendeu? Então, não tem nada que a gente não possa resolver lá no escritório. Antes do fundo de reserva, para entender o fundo de reserva, a gente tem que ir lá na taxa de condomínio. Então, a taxa de condomínio, geralmente, ela vem da onde? Ela vem de uma previsão orçamentária de gastos de manutenção do condomínio, todas as despesas fixas e variáveis de manutenção.
Então vamos dizer que eu fiz uma previsão orçamentária e a tua taxa de condomínio ela é fixa. Então todas aquelas despesas que a gente enumerou, dividido por 10 unidades, deu R$150 de condomínio, de taxa fixa. A outra forma de chegar nessa taxa de condomínio é o modo variável, que é tudo que a gente gastou, né, contratou no mês anterior, a gente rateia entre os 10 e vai dar a tua taxa de condomínio, entendeu? Então, assim, gastei R$2.000, dividido por 10 deu 200 pila. Mês que vem eu gastei 2.500, dividido por 10 dá 250, entendeu? Então esse é o método variável, tá? Então, assim, depende de condomínio para condomínio, o que, né, o pessoal na hora da reunião tem um entendimento, a gente define ali se é fixo ou se é variável. Vamos dizer que a gente decidiu que vai ser fixo, vai ser 150 pila todo mês. Como eu falei, é uma previsão, né? Então, em cima desses 150, a gente vai botar o fundo de reserva, que já é lá em lei estipulado, geralmente 10% do fundo de reserva. Então, R$15 por apartamento, vai dar 150 pila por mês, né? Nesse exemplo de 10 unidades. Vai ser a nossa poupança emergencial para esses casos aí de, né, algum desastre, alguma coisa fora da curva que aconteça ali, que a gente vai chamar de despesa extraordinária, ou até mesmo temos um fundo de reserva de R$100.000. Vamos dizer que acumulou-se aí durante os 5 anos R$100.000 de fundo de reserva. Não teve nenhum uso. Tá lá. Gente, o que a gente pode fazer com esse fundo de reserva? A gente vai fazer uma reunião e os condôminos vão decidir se querem usar uma parte desse fundo de reserva para pintar o prédio, para botar câmera. O dinheiro é deles, é do condomínio, entendeu? Então, há essa possibilidade. Então, o fundo de reserva, geralmente, quando ganha um montante que a gente vê que não tem muita justificativa ficar, né, fazendo caixa ali, e enquanto isso os condôminos ali, às vezes pagando um condomínio até caro, alto, a gente tem a possibilidade, inclusive, de diluir tudo conforme o pessoal decidir. Se for aprovado, será executado, entendeu? E aí, existe também os fundos de manutenção, né? Que são estipulados ali, às vezes, dentro da previsão orçamentária. A gente definiu ali uma taxa de condomínio de 150 na previsão, só que o fundo de manutenção, ele dá aquela gordurinha pra gente, às vezes a gente tem ali programado R$1.000 de manutenção do portão por ano, só que houve ali algum fato que gastou R$2.000. Então o fundo de manutenção serve para isso. Vamos supor que esse apartamento está alugado, que vai virar lá para as despesas extraordinárias, a chamada de capital, também, né, voltado às benfeitorias, também ao proprietário, e o inquilino vai sobrar o quê? Taxa de condomínio, que são as despesas ordinárias de manutenção, né? Então tudo que é manutenção é inquilino, tudo que é investimento é proprietário. Então o inquilino vai pagar as despesas de manutenção, a taxa de condomínio, o gás e a água, né, no caso. Uma dica importante para quem está comprando o seu apartamento: antes de comprar, o que ele poderia ver junto à administradora para não cair em nenhum problema futuro? É o mesmo processo quando tu vai comprar um carro, né? Tu vai comprar um carro ali, tu vai ter que ver todo o histórico dele. Se o prédio tem os medidores individuais, que muita gente compra apartamento sem saber disso, e quando, né, chega ali o boleto do condomínio, por que a nossa água é dividida por igual? Porque é um prédio geralmente antigo e não tem os hidrômetros individuais, então não tem como fazer leitura individual de cada um por consumo. Eu indicaria verificar sempre se tem os hidrômetros individuais de água e gás. Questão de pintura, quando foi feita a última pintura, né? Porque daí a pessoa sabe que, né, tem um tempo aí, vamos falar no máximo 5 aninhos para fazer de novo. Tem um tempo ali para não ter chamada de capital, que geralmente é algo caro. Ver se o prédio tem um fundo de reserva, ver a quantidade de inadimplentes, entendeu? Então são todas itens que eu acho que deveria ter um checklist ali até para as imobiliárias passarem para os seus clientes. Saber como é que está essa saúde financeira desse condomínio. Porque às vezes, cara, tu vai ali, eu vi 3 imóveis, só que essas questões aí podem decidir a tua compra.
entendeu? Porque às vezes tu gosta de um prédio ali que ele foi pintado recentemente e o outro não, só que você avaliando ali, pô, o que não foi pintado, ele tem hidrômetro individual e o outro não. A gente sabe que tem prédios que é assim, tá, às vezes tá largado ali a questão das manutenções, às vezes tem dinheiro, então tá faltando alguém tome a frente ali e faça acontecer a coisa, né? Faça os orçamentos, faça a assembleia, entendeu? Porque quem convoca a reunião, a assembleia é o síndico, tá? Não é a administradora. Então a gente precisa que o síndico seja ativo, né? Tiago, a gente falou sobre câmeras, né? Eu paguei junto com os outros condôminos e tem no prédio, no corredor, no hall de entrada. Eu posso acessar essas câmeras a qualquer hora? Quando eu quiser ali, eu posso ter acesso para ver quem está entrando, para ver quem está saindo? Eu tenho direito a esse acesso? Pode, tá? Vou ser bem direto, eu vou dizer que pode. As câmeras, ela tem a finalidade da segurança, né? Os moradores têm no celular ali, né? Tranquilamente. Tem condomínios que tem as telinhas, né, no hall ali também. Então esse acesso ao vivo, ele geralmente é liberado. O acesso da gravação, aí somente o síndico que tem esse acesso. Entendi. Então assim, se você tem algum problema, por exemplo, bateram no teu carro, quando necessita de alguma filmagem do condomínio, geralmente isso tem que ter um boletim de ocorrência. Quando tem advogado envolvido, o próprio advogado solicita, né, formalmente ali as imagens de tal data até tal data, fundamentando o porquê que ele quer. Então, assim, o síndico não pode ir dando imagem de forma deliberada ali, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, quando isso é solicitado formalmente, a gente tem ali uma defesa, né, um argumento para, se alguém, né, querer processar o condomínio. Não, foi solicitado, o evento é esse. Tiago, tem um síndico no meu prédio, ele é remunerado, eu pago por esse serviço e ele não está cumprindo as funções dele. O que eu posso fazer? Vamos lá, síndico morador, né? Ele foi eleito em assembleia, né? Ele está sendo omisso ou tem qualquer outro tipo de irregularidade comprovada, né, pelo Conselho Fiscal ou até mesmo pelos moradores. A única maneira de vocês tirarem ele do exercício da função dele é os moradores convocarem uma assembleia de destituição do síndico. Como é que isso funciona? Pegar a assinatura de 1/4 da totalidade dos proprietários, assinatura no edital de convocação. Esse edital vai estar lá, destituição do síndico. Nessa reunião daí, no dia e hora ali combinada, vai ter que ser deliberado essas acusações, vamos botar assim, né, contra o síndico. Então, quando se tem um problema com o síndico, a própria pressão dos moradores ali, né, nos grupos do condomínio, ou às vezes até mesmo o conselho fiscal ou a administradora conversa com o síndico, e o síndico não tem mesmo o tempo devido, né? O cara assumiu ali, às vezes é remunerado mesmo, mas ele não está conseguindo conciliar as coisas. Então, ele pede a renúncia e sai. Mas quando o síndico não quer sair e tem esses problemas, a única maneira é a destituição do síndico, né? E se o condomínio não tiver argumentos sólidos para tirar, né, para fazer acontecer essa destituição, o síndico tem todo o direito de entrar com danos morais ali, né, perante essa causa aí, né? Porque, querendo ou não, ele foi eleito, ele está dentro do exercício do mandato dele, né? Vai criar uma situação, né, bem desconfortável, tanto para os condôminos que estão pedindo a saída dele, isso, quanto para ele, né, chegar no termo de isso daí no caso de síndico morador, né? Uhum. Digamos que seja um síndico profissional. Geralmente, um síndico profissional tem contrato, né? Ele é um prestador de serviço, né? Então, é mais fácil. Assim, quando é a administração total, né? Como eu falei. Então, a administradora tem as duas funções, síndico e administração, mas não está funcionando, não está legal, ou alguém quer assumir, né? Porque geralmente, pelo menos conosco ali, eu assumo quando ninguém quer, e não quer síndico profissional, por exemplo, entendeu? Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que a gente tenha outros bate-papos aí pra gente esclarecer o que é viver em condomínio, né? Qual é a função da administradora e trazer sempre essas dicas de como fazer, como proceder. Acho que isso é bem importante aí ter essa informação para todo mundo.